Estamos aqui em mais um vídeo da nossa série do livro de Lucas, e agora no capítulo 21, do verso 5 ao 36, que fala sobre os sinais da vinda de Jesus. Nós vamos tentar resumir algo que é bem complexo, e que podemos abordar em outros vídeos aqui no canal também. Então, os discípulos estavam ali diante do templo, vendo como o templo era belo, e era belo mesmo, né? Ele era feito de ouro, né? Tinha ouro, então assim, o sol batia aqui no templo, refletia, a pessoa não conseguia olhar para o templo às vezes, né? E de longe parecia que ele era branco como a neve. Então ele era muito bonito, embora não chegue aos pés em beleza do templo de Salomão, na época que foi construído, né? Aí Jesus ele começa a utilizar essa admiração deles pelo templo e começa a falar que não ficaria pedra sobre pedra. E aqui em Lucas 21, parece razoável pensar que há uma dupla aplicação aqui em grande parte do texto, né? Porque, amparado até em outras partes da Bíblia, é confirmado que muitas das coisas que estão sendo citadas aqui, que aconteceram antes da destruição de Jerusalém, se repetem hoje e se repetirão também mais perto ainda da volta de Jesus. A destruição de Jerusalém foi algo muito macabro, pesado. Relatos históricos aí do Flávio Joséfo, né, um historiador bem conhecido, apontam aí que mais ou menos 1.100.000 pessoas foram mortas nessa tomada de Jerusalém aí. Houve muito canibalismo, como Jesus mesmo havia predito. Aliás, não foi o primeiro episódio que houve canibalismo em Jerusalém, mas esse daí foi quando Roma fez o cerco da cidade. Não tinha como vir mercadorias, não tinha como fazer comércio, a cidade começou a ficar sem comida, e foi isso. Um começou a devorar o outro. As mães começaram a cozinhar os próprios filhos para comer. Olha só que situação horrível, né? Complicada. Qualquer palavra é pouco para descrever tudo isso. E a partir do verso 25, fala mais especificamente da destruição do mundo, né? Fala sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas, entre outras coisas. A gente já teve algumas demonstrações pequenas de sinais na lua, né? Nas estrelas ali, meteoros que passam perto da Terra, etc. Mas aqui parece se referir a coisas muito maiores, porque fala que as pessoas elas ficarão horrorizadas, aterrorizadas. Então, isso que a gente vê por aí às vezes é uma pequena, milimétrica demonstração, que nem sei se pode se dizer que é uma demonstração. Jesus fala, né, quando começar a acontecer essas coisas em conjunto, a geração vai passar. Teve os sinais no céu que deixaram as pessoas aterrorizadas. Em Lisboa aconteceu um, né, que foi bem chocante, né? Então, teve episódios aí de lua vermelha, estrelas caindo, escuridão, um eclipse aí grandioso. Aconteceu. Eu sei que teve em Lisboa e mais um outro lugar aí que eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas foi uma pequena demonstração ali, porque quanto mais a medida Jesus for voltando, os sinais vão começar a aumentar cada vez mais. E desde Lisboa até aqui já se passaram várias gerações, né? Terremotos, sinais no céu, na lua, nas estrelas. São todos sinais da natureza, a agitação das ondas. Então são coisas que acontecem desde lá do princípio, né? Mas a gente vai vendo que os seus impactos, eles estão se tornando cada vez maiores e estão acontecendo de forma simultânea, ao mesmo tempo, né? Esses sinais, a gente está numa época do mundo em que há vários sinais acontecendo no mundo ao mesmo tempo. É claro que a mídia, ela escolhe qual sinal que ela dá privilégio para colocar nas notícias, para explodir. Mas se você dá uma pesquisada um pouquinho mais profunda, você percebe que enquanto acontece uma enchente no Rio Grande do Sul aqui, aconteceu algo parecido lá no Paquistão. Acontecem rumores de guerras propriamente ditas entre a Rússia e a Ucrânia, rumores de guerras em tensão no Oriente Médio. Eu nunca assisti o filme, né, mas o tema é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Tem um filme com esse nome. Eu nunca assisti, mas o título ele é bem sugestivo porque está acontecendo aqui. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tá acontecendo. Enchente aqui, criminalidade ali, terremoto lá. E todo dia acontece alguma coisa. Todo dia você vai na internet e acontece alguma coisa. Não tem mais um dia sequer que não se passa nesse mundo que não acontece algo bárbaro. Por exemplo, o adolescente que matou os próprios pais, né, por causa de um celular, ou computador que tiraram dele. E o pai era guarda florestal, parece, tinha uma arma lá, deixou descuidado. O adolescente pegou aquela arma, matou o pai. A irmã escutou o barulho, foi lá ver, ele atirou na sua irmã da sua idade. Depois a mãe chegou, né, ele foi pra academia de forma tão fria. Por isso que a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, né? Isso está em Mateus, que completa aqui um pouco o relato de Lucas. E ele vai lá e vai pra academia normal, vai fazer compra, depois de ter matado o pai e a irmã. E aí a mãe chega, ele recebe a mãe de forma normal. Quando a mãe entra ali na casa, ele atira na mãe. Depois ele vai lá e liga pra polícia, dizendo assim, olha, eu matei eles. Na maior frieza do mundo. Então são sinais que a gente tem que estar atento. Porque realmente, cada dia mais perto, que Jesus está voltando. E são sinais que nos lembram disso. Que também nós temos sinais no mundo religioso, né? Falsos mestres. Uma das coisas que eles dizem e vão dizer, e já tem uns aí que não tem tanta credibilidade assim, né?
que dizem que é Jesus. Por exemplo, Henrique Cristo, né, ele é famoso e tal, mas não tem tanta credibilidade a ponto de arrastar multidões. Ele se tornou motivo de chacota, né, por muitas pessoas por aí. Mas você vê casos isolados de falsos mestres aí que levaram pessoas ao suicídio, inclusive, com ideias errôneas, né? Nós temos falsos mestres e hoje a gente tem muito. Não só dizendo que é Jesus, mas pregando doutrinas erradas. Aqui está dizendo também sobre a perseguição, né? Perseguição que começou nos apóstolos, se estendeu pelo período da Reforma, né? Martinho Lutero, João Hus, Jerônimo, que foram queimados ali por causa da palavra de Deus. E foi se estendendo ainda hoje em outros países. Cristãos são perseguidos e mortos. Aqui no Brasil nós não temos uma perseguição clara nesse sentido, pelo menos. E aqui há vários alertas, né, sobre a questão do que Jesus está ensinando aqui. Ele deixa alguns cuidados, alguns alertas que serviram para os discípulos naquela época e também serve para nós hoje que queremos seguir o caminho de Jesus da melhor maneira possível, né? E mostra, em primeiro lugar, a inutilidade dos bens materiais, né? Jesus olha aquele templo, né? Os discípulos olham, nossa, que lindo e tal, e Jesus ele já olha com uma visão diferente, né? A visão de Deus é sempre melhor do que a nossa visão. E os bens materiais, eles são necessários, mas se colocarmos eles num pedestal acima de Deus, que isso começa a atrapalhar a minha espiritualidade, minha relação com o próximo, isso pode fazer com que eu me perca naquele dia. Quantas pessoas negam ou podem negar a Jesus por causa dos bens materiais? Alguém chega e fala, vou confiscar toda a sua conta. A pessoa não precisa ameaçar a sua vida às vezes. Vou confiscar toda a sua conta, você não vai ter acesso mais ao seu dinheiro. Você tem um dinheiro bom na conta, né? Mas se você não negar Jesus, você vai perder esse dinheiro aí, etc. Tem muita gente que tiver o apego aos bens materiais, vão falar, não, tudo bem. Vão preferir. Mas aí quando Jesus estiver voltando, aquelas coisas tiverem sido destruídas, aí vai falar, poxa, aqui, para não falar a palavra, né? Que M que eu fiz, né? O judeu tinha orgulho daquele templo. Ele achava que aquele templo nunca ia ser destruído. Eles tinham uma visão egoísta, uma visão materialista da obra do Messias. E quem tem uma visão dessa vai acabar se dando muito mal, né? Quando Jesus voltar. Aqui também nós vemos que é pela perseverança, né, que se obterá a vida. Verso 18 do capítulo 21 de Lucas. E eu costumo usar a ilustração. Você não persevera em comer um bolo de chocolate se você é um chocólatra. Isso não é chamado de perseverança, você está fazendo algo prazeroso. Perseverar é você, por exemplo, tiver que tomar um chá de boldo quando o seu fígado está ruim. Você vai precisar perseverar e provar daquela amargura até a última gota para que você possa ser curado. Então perseverar é, apesar da força contrária que está sendo feita contra você, você vai mesmo assim na força contrária. Você persevera em fazer academia, se persevera às vezes para ter uma alimentação balanceada para emagrecer. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente não persevera. A gente desiste, a gente dá desculpa. É isso que acontece com a gente. Nos versos aqui, 34 a 36 do capítulo 24 de Lucas. Não deixar o coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos. Olha só. A palavra bebedeira aqui, em algumas traduções está orgia, tá? Mas a palavra bebedeira da tradução na versão transformadora é a mais próxima do original grego, que significa náuseas, uma letargia, um cambalear de um lado para o outro, que é o resultado de uma pessoa que ela ingere bebidas alcoólicas, fica bêbada e vai de um lado para o outro. Isso é o quê? São coisas que entorpecem sua mente para as coisas que estão acontecendo nos últimos dias. As preocupações da vida também, né? Preocupação, acho que todo mundo tem preocupação. E não estou dizendo que não vamos ter preocupações, mas se as preocupações desta vida elas nos tomarem ao ponto de esquecer Deus, de deixar a preocupação espiritual de lado, há algo errado e isso pode tirar o reino. Que o dia não nos pegue desprevenidos como uma armadilha. Verso 34 e 35. Ou seja, como eu mesmo citei aqui, precisamos fugir dos laços de coisas que nos entorpecem. Porque uma pessoa entorpecida ela não tem a visão da realidade como ela é. Se você colocar uma pessoa entorpecida para fazer uma prova, é bem capaz dela não conseguir fazer a prova com uma pessoa normal. E então, ainda mais para esses sinais que se dizem respeito à vida eterna. Aqui também diz para esteja atento e ore para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão. Verso 36. E de estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, orar, né? Orar sempre, estar atento. A vida do cristão, ela deve ser uma vida de atenção o tempo todo. É igual a vida do vigia que trabalha, né?
Ele tá vigiando o lugar, tem que estar atento. Se ficar muito no celular, ele pode ser mandado embora. Alguma coisa pode acontecer. Eu tenho até experiência com um amigo nosso, o irmão Marco, que buscava a gente às vezes para ir para a igreja de carro. Ele falava assim: olha, eu não sei a hora que eu vou chegar, mas fique atento no celular, porque a hora que eu estiver chegando eu ligo. E a gente tinha que ficar atento, né? É um estado de atenção. Quando você está para receber uma resposta de uma entrevista de emprego, e a pessoa fala, fique atento ao seu celular, você fica atento. Esse tipo de atenção nós temos que ter com os eventos. Opa, peraí, tá acontecendo coisa aqui, tá acontecendo coisa ali, Jesus tá voltando. E minha vida, como é que tá? Esse tipo de atenção. Em oração, né? Eu posso confessar para vocês que é um desafio para mim, a oração. Eu tenho lutado bastante para isso, né? É engraçado que meu pai ele tem mais dificuldade para ler, né? Ler a Bíblia e tal. É meio difícil para ele ler, ele tem um pouco de dificuldade de ler. Só que para orar ele é muito melhor. Em oração ele ora. E aí no meu caso é o contrário, eu já gosto muito de ler, já tenho mais facilidade em ler, só que orar comigo eu tenho que forçar bastante, às vezes é muito difícil, tem sido desafiador para mim, né? Mas que essa mensagem possa servir de alerta e ao mesmo tempo de consolo para todas as pessoas que presenciam as catástrofes. Não precisa ter medo. Você vê que as pessoas que vão ficar com medo é aqueles que estão distantes de Deus. Mas para aqueles que são cristãos, Jesus diz: erguei-vos a vossa cabeça, pois a vossa redenção se aproxima. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.